Dizem por aí que a indústria hoteleira nada mais é do que uma creche para adultos munidos de cartões de crédito e um complexo de superioridade inflado. Sou proprietária do Azure Coast, um hotel boutique de luxo no noroeste da Flórida, voltado exatamente para o tipo de gente que considera o sistema tudo incluído uma afronta pessoal e que jura distinguir lençóis de 400 e 600 fios apenas pelo tato. Construí este lugar do absoluto zero. Não herdei nada. Não me casei com alguém que o tivesse, não o tirei do chão após o fracasso do meu primeiro casamento, nem do meu antigo negócio de catering. Meu escritório dá para o átrio principal, uma fortaleza de isolamento com paredes de vidro, de onde observo o saguão como um falcão sobrevoando um campo de ratos. Era uma terça-feira. Sempre o dia em que as bombas administrativas mais improváveis caem na minha mesa quando chegou o pedido de reserva. Minha diretora de eventos, Sarah, entrou com aquele olhar muito específico no rosto. Você sabe qual é? Aquele que diz: tenho um cliente que quer soltar pombas vivas em ambiente fechado e preciso que você explique por que isso é um risco biológico. Valerie, disse ela, largando um dossiê espesso sobre minha mesa de magno. Temos uma reserva para o salão Grand Ocean. Reserva exclusiva para o fim de semana de Memorial Day. Eles querem o pacote platina, a carta de vinhos restrita e pretendem trazer o próprio bolo. Dei uma risada, sem sequer levantar os olhos do laptop. Negado. Temos um chefe confeiteiro formado no Lion. Nada de comida externa. Quem são? Algum influenciador querendo trocar exposição por stories de lagosta? Exatamente isso, disse Sarah, batendo na pasta. É uma reserva corporativa, Apex Synergies LLC, mas o contrato inclui uma suíte nupcial para a senhorita Astrid Vance e um lounge reservado para o noivo, Sr. Jordan Fields. O ar da sala não apenas mudou, ele simplesmente evaporou. Meu coração não tropeçou, ele parou, processou a informação e então voltou a bater num ritmo lento e pesado, como um tambor de guerra. Jordan Fields, meu ex-noivo, o homem que, 5 anos atrás, decidiu que nossa parceria no negócio de catering era sufocante demais e que sua estagiária de marketing de 24 anos representava uma opção melhor para o futuro dele. Ele não só me deixou, ele dissolveu a empresa pelas minhas costas, me largando com as dívidas enquanto levava a carteira de clientes para abrir sua consultoria de tecnologia. Tracy Miller foi apenas a primeira de uma longa sequência. Depois vieram a estagiária, o escândalo e agora Astrid. Valerie? Sarah perguntou aproximando-se. Você ficou branca. Você conhece essas pessoas? Dei um gole demorado no meu expresso, já morno. É aqui que eu digo que, se você gosta de histórias sobre ex-namorados rancorosos e guerras corporativas, provavelmente deveria apertar o botão de seguir e deixar um voto positivo para essa bagunça, porque o que vem a seguir sai mais barato que terapia e é mais satisfatório que uma intimação judicial. Acredite, estamos só começando. Eu conheço o nome. Respondi, com a voz firme. A Apex Synergies é uma empresa de fachada. Jordan a usa para deduções fiscais sempre que quer comprar coisas que não deseja que a Receita Federal ou seus investidores analisem de perto. Abri o dossiê. O contrato era padrão, mas a ousadia era fora do comum. Jordan estava reservando o meu hotel para o casamento dele. Agora, você precisa entender a geografia da minha vida. Quando Jordan e eu nos separamos, eu estava no fundo do poço. Morava em um apartamento minúsculo que cheirava a mofo e derrota. Ele escolheu o caminho mais fácil, ou seja, ficou com o dinheiro e com a reputação. Eu me mudei para o sul, a 2 horas dali. Me reinventei e construí o Azure Coast exatamente para ser o tipo de lugar que Jordan gostaria de conseguir pagar. E agora, claramente, ele conseguia. Mas por que aqui? Ele sabia? Examinei os papéis. O e-mail de contato era um endereço genérico de suporte.
O organizador de eventos listado era uma agência terceirizada de Miami. Ele não sabe, murmurei, com um sorriso gelado surgindo no canto da boca. Acha que este é apenas mais um local sofisticado, não faz ideia de que eu sou a dona. Sarah franziu a testa. Certo, então, recusamos? Tecnicamente, estamos lotados, mas sempre dá para acomodar se o dinheiro for bom. Mas se for algo pessoal, bem, aí é pessoal, respondi, levantando-me e caminhando até a janela. Lá embaixo, os mensageiros acomodavam malas em um Rolls-Royce. A engrenagem do meu império girava com perfeição. Mas não vamos recusar. Não vamos? Não, confirmei, virando-me para ela. Se recusarmos, eles vão parar no barzinho da esquina. Ele vai ter o dia perfeito, brindar a nova vida e nunca perceber o quão perto chegou do precipício. Voltei a olhar o contrato. O depósito era exorbitante e não reembolsável. E ali, nas letras miúdas das regras do local, regras que eu mesma redigi, 3 anos atrás, às 3 da manhã, movida por rancor e chardonnay, incluía a cláusula 14b sobre deturpação de identidade da parte. A parte que efetua a reserva não divulga a verdadeira natureza do evento ou a identidade dos participantes por razões comerciais ou publicitárias. O local se reserva o direito de encerrar o evento a qualquer momento, sem devolução. Ele usou uma empresa de fachada. Ele não se identificou como contato principal. Estava se escondendo. Jordan, eu disse, alisando o blazer, aprove a reserva. Envie a cesta de boas-vindas, aquela chique, com azeite de trufa. Tem certeza? Sarah parecia genuinamente assustada. Ele é um bom profissional, mas não tem estômago para esportes radicais. Tenho certeza, menti. Minhas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas de adrenalina. É a mesma sensação de estar no trampolim, encarando a água lá embaixo, sabendo que a queda será longa, mas o mergulho, espetacular. Jordan Fields viria à minha casa, traria sua nova noiva, Astrid, um nome que soava como vilã de HQ ou uma rocha afiada, para celebrar o amor deles sobre meu piso de mármore, sobre meus lustres de cristal, bebendo meu champanhe. Sentei-me novamente e peguei minha caneta. Assinei a linha de aprovação com um floreio. Valerie Sterling. Eu não usava esse sobrenome quando estava com Jordan. Naquela época, eu era apenas Valerie Fields. Mesmo sem termos nos casado, eu adotava o nome dele profissionalmente. Quando me separei, retomei meu nome de solteira e o lapidei até brilhar como um diamante. Só mais uma coisa, Sarah, chamei quando ela já estava na porta. Sim, chefe? Coloque meu nome como consultora principal de logística do evento. Não quero meu nome em nenhum documento visível aos convidados. Quero ser invisível. Se perguntarem, sou apenas da área operacional. Sarah assentiu devagar, compreendendo. Invisível. Voltei-me para a janela. O oceano estava revolto, cinza e agressivo. Uma tempestade avançava pela costa. O meteorologista a chamou de depressão tropical. Eu a chamei de clima apropriado. Jordan achou que estava reservando um local. O que ele realmente estava comprando era um assento na primeira fila para o próprio acerto de contas. E o melhor, ele estava me pagando $150 mil por esse privilégio. Abri o laptop e criei uma nova pasta chamada Projeto Ícaros. Vamos ver até onde esse desgraçado pretende ir. 2 semanas depois, o casal feliz chegou para a visita técnica. Fiz questão de ficar bem longe da recepção durante o check-in. Em vez disso, me posicionei no salão principal usando o uniforme padrão do hotel, camisa preta de botões, calça preta e um crachá escrito Valerie, equipe de eventos. Sem dona, sem CEO, apenas mais uma engrenagem da máquina. Peguei uma prancheta e fingi inspecionar os apliques da parede. A porta dupla se abriu e eles entraram. Jordan estava exatamente igual, o que era irritante. Ele tem aquele tipo de rosto que envelhece como um senador, fios grisalhos nas têmporas, queixo tão marcado que poderia cortar lenha, vestindo um terno que custava mais do que meu primeiro carro.
Estava no celular, como sempre no celular. E então havia Astrid. Se Jordan era um magnata da tecnologia à moda antiga, Astrid era uma influenciadora do Instagram que acabara de descobrir o champanhe holandês. Pequena, loira, irradiava uma energia intensa que dominava o ambiente. Usava óculos de sol dentro de um salão de baile sem janelas. É menor do que parecia online, anunciou Astrid, com a voz ecoando pelos tetos abobedados. Ela não olhou para a arquitetura nem para os murais pintados à mão. Encarou o espaço como se fosse apenas um cenário para si mesma. Minha diretora de eventos, Sarah, conduzia a visita. Seu sorriso era tão forçado que temi que o esmalte pudesse trincar. Na verdade, senhorita Vance, este salão comporta 400 pessoas com conforto. Para os seus 200 convidados, parecerá bastante amplo. Eu não quero amplitude, rebateu Astrid. Jordan tirou os óculos, revelando um olhar frio e calculista. Eu quero intimidade, mas uma intimidade cara. Jordan, desliga o telefone. Jordan abaixou o aparelho, mas não o guardou. Amor, são os investidores. Eles estão apreensivos com as projeções do terceiro trimestre. Eu estou apreensiva porque os arranjos florais parecem coisa de velório, ela rebateu, falando claramente sobre prioridades. Fiquei parada próxima à entrada de serviço, prendendo a respiração. Jordan parecia exausto. Não o cansaço de um homem que trabalha duro, mas o de alguém que vendeu a alma e está começando a perceber que as parcelas são maiores do que o combinado. Sarah fez um gesto em minha direção. E esta é Valerie, da nossa equipe de logística. Ela vai garantir que toda a instalação física esteja de acordo com as especificações de vocês. Os olhos de Jordan percorreram meu corpo. Era um momento, o instante em que ele reconheceria a mulher com quem viveu por 6 anos, a mulher com quem planejou um futuro, a mulher cujo score de crédito ele destruiu. O olhar dele passou por mim como se eu fosse apenas um móvel. Nenhum sinal de reconhecimento, nenhuma faísca, absolutamente nada. Desde a separação, eu havia cortado o cabelo em um Chanel bem curto e tingido de castanho escuro. Usava óculos, e ainda assim ser observada e não percebida incomodava, mas também me protegia. Se eu era invisível, eu era perigosa. Oi, disse Astrid, quase sem me olhar. Certo, Valerie, presta atenção. Quero a mesa de cabeceira do Hades mais elevada. Quero conseguir olhar para os convidados de cima. Dá para fazer isso? Podemos providenciar um palco sem problemas, respondi, mantendo a voz neutra e submissa. Diminuí propositalmente o tom, apagando a autoridade que normalmente carrego. Ótimo. E essas cortinas? Ela fez um gesto vago em direção às cortinas de veludo de seda feitas sob medida que eu havia importado da Itália. São deprimentes. Podemos trocar? Quero algo mais leve, mais etéreo. Elas são elementos estruturais. Fiquei sem reação. Astrid piscou. Quer dizer, me corrigi rapidamente. Elas fazem parte do isolamento acústico do salão. Retirá-las comprometeria a qualidade do som da banda de vocês. Droga. Tudo bem, então cobre com flores ou qualquer coisa assim. Jordan, você tá me ouvindo? Jordan suspirou. Flores, entendi. O que você quiser, Astrid. Só me diz o que eu tenho que assinar. Você é inútil, ela murmurou, virando-lhe as costas. Ela caminhou até um de meus capitães juniores de banquetes, um garoto gentil chamado Mateu, que organizava uma mesa de demonstração. Com licença, Epi, por que esse garfo está aqui? Gaguejou Mateu. É o garfo de salada, senhora. Parece que está atrapalhando, disse ela, pegando o talher de prata, prata de verdade, diga-se, e largando-o sobre a mesa com um estrondo. Tira isso daqui. Vamos usar o mesmo garfo para a salada e para o prato principal. Eficiência. Senti minha pressão subir. Aquilo não era apenas uma questão de etiqueta, era respeito. Não se pede que convidados comam robalo chileno com garfo de salada só porque alguém acha que a mesa está poluída. Na verdade, senhora, interrompi, dando um passo à frente. A disposição dos talheres segue o padrão de um serviço de 5 pratos. Retirá-los pode confundir os garçons e atrasar o jantar. A Astrid virou-se bruscamente, me encarando como se um aspirador de pó tivesse acabado de falar. Eu não pedi a sua opinião,
ela sibilou. Eu dei uma ordem. Você está aqui para mover mesas, não para me dar aula de talheres. Certo, Jordan? Jordan levantou os olhos, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Apenas faça o que ela pediu, disse ele, acenando com a mão em desdém. Estamos pagando pelo local, não estamos? Pronto. Era o velho sentimento de direito adquirido, a ideia de que o dinheiro compra não apenas o espaço, mas também a dignidade de quem trabalha ali. Claro, Sr. Fields, respondi. Minha voz saiu cristalina, doce, transparente e pronta para ferir. Observei-os pelo resto da visita. Ele fazia anotações, não sobre o casamento, mas sobre eles. Astrid era profundamente insegura, mascarando isso com crueldade. Jordan apenas tentava resolver tudo com dinheiro. Eles eram um desastre anunciado. Quando estavam saindo, Astrid parou na porta e apontou para uma pequena mancha no vidro, uma impressão digital de criança, provavelmente deixada minutos antes. Imundo, zombou ela. Se eu vir um grão de sujeira no meu casamento, vou exigir meu dinheiro de volta. Nós buscamos a perfeição, Sarah repetia semanalmente. Se esforcem mais, dizia Astrid. Jordan segurou a porta para ela, seguindo-a como um cachorro abandonado preso a uma coleira da Gucci. Quando a limusine partiu, olhei para Sarah. Ela estava furiosa. Eu odeio eles, disse Sarah. Eu literalmente odeio eles. Dá para cobrar um imposto de idiotas? Ah, vamos fazer melhor do que isso, respondi, largando a prancheta. Peguei meu celular e liguei para o meu advogado. Oi, David, falei, enquanto caminhava de volta para o meu escritório, abandonando a persona da funcionária invisível a cada passo. Preciso que você abra o arquivo de Apex Synergies e revise as cláusulas de exclusividade do nosso contrato padrão, especialmente as relacionadas à moralidade e à conduta. Sim, acho que teremos uma violação contratual. Passei novamente pela mancha na porta. Não a limpei. Era um lembrete. Eles queriam tratar minha equipe como lixo. Ótimo, eu mostraria o que acontece quando a sujeira resolve revidar. Meu advogado, eu uso terno risca de giz. Ele é o tipo de homem que lê termos e condições por prazer. Já estava analisando o arquivo da Apex Synergies quando entrei em seu escritório, convenientemente localizado no segundo andar do hotel. Gosto de manter meus tubarões no aquário. Você está entrando em um jogo perigoso, Val, disse ele, sem tirar os olhos da tela. Eu não estou jogando, respondi, sentando-me e cruzando as pernas. Estou aplicando as regras. Tecnicamente, ele girou o monitor na minha direção, você tem razão. A cláusula 14b é sólida, mas eles podem argumentar que a Apex Synergies é a entidade pagadora e que Jordan é apenas o beneficiário. É uma área cinzenta. Jordan não opera em áreas cinzentas, retruquei. Ele explora brechas. Veja quem assinou o cheque do depósito. David ampliou a imagem. Não era Jordan, era T. Miller. Tracy Miller, a diretora financeira dele e também amante durante o último ano do nosso relacionamento, antes dele trocar de namorada por uma estagiária de marketing de 24 anos e agora por Astrid. Ele está usando dinheiro da empresa para pagar um casamento pessoal, registrando como retiro corporativo para deduzir no imposto de renda. Isso é fraude fiscal, David. E mais importante para nós, isso viola a nossa política de uso comercial. Casamentos são eventos pessoais. Ele reservou como evento corporativo para obter tarifa empresarial. David assobiou baixo. Certo, então eles nos enganaram e economizaram cerca de 20% da taxa de reserva. Ele roubou a minha vida, respondi secamente. Depois respirei fundo. Mas sim, ele fraudou financeiramente o local do evento, o que me dá o direito de cancelar o contrato imediatamente. Então quer que eu envie a notificação agora? David deixou a mão suspensa sobre o teclado. Podemos devolver o depósito com multa, mandar eles se virarem e preencher a data com aquela conferência farmacêutica que está implorando por espaço. Olhei para a tela. O cursor piscava. Um clique e tudo acabaria. Jordan ficaria incomodado. Furioso, talvez até entrasse com um processo, mas no fim apenas remarcaria o casamento. Não,
respondi. David me encarou por cima dos óculos. Val, se você permitir que eles avancem sabendo que estão infringindo o contrato, estará aceitando os termos implicitamente. Você perde vantagem de negociação. Eu não quero vantagem, David. Quero um cheque-mate. Levantei-me e comecei a andar de um lado para o outro no pequeno escritório. O carpete era macio e o som dos meus saltos era abafado. Se eu cancelar agora, ele vai distorcer tudo. Vai contar para Astrid que eu, a ex-ressentida que por acaso administra este hotel, sabotou o amor deles. Eu viro a vilã da história deles. Ele teria mais uma chance de se fazer de vítima. Parei e encarei a foto emoldurada da inauguração do meu hotel pendurada na parede. Eu estava ali, cortando a fita sozinha, sem sócio, sem marido, apenas eu. Preciso que ele se enforque sozinho, pensei. Preciso que a infração seja incontestável. Preciso de uma violação pública das regras do local, algo que vá além da papelada burocrática. Preciso que ele quebre as normas da casa diante de todos. David se recostou na cadeira. Você está esperando que eles façam alguma besteira durante o evento. Já conheceu a Astrid? Ergui uma sobrancelha. Ela tentou reorganizar os talheres porque achou que estavam desorganizados. Vai tratar minha equipe como se fossem surfistas. Vai violar as regras de silêncio, vai danificar a propriedade. E o Jordan vai permitir. Isso é arriscado, alertou David. Se eles se comportarem bem, não vão causar dano algum. Mas se causarem, respondi, eu ofereço a eles o melhor casamento da vida deles. Embora as palavras tivessem gosto de cinza, e fico com o dinheiro inteiro, usando-o para reformar o spa. Justiça poética. David suspirou e fechou o laptop. Tudo bem, vou manter o aviso de rescisão preparado, por segurança. Imprima, pedi. Guarde no bolso do seu paletó na noite do casamento. Saí do escritório jurídico e segui pelos corredores de serviço. O hotel possui uma rede inteira desses corredores, verdadeiras artérias internas. Os hóspedes nunca os veem. A luz fluorescente refletia no concreto e o ar carregava cheiro de roupa limpa, detergente e café. É ali que o trabalho real acontece. Passei por um carrinho de limpeza. A governanta Maria acenou para mim. Buenos dias, Mrs. Sterling. Bom dia, Maria. Como está o joelho? Melhor, obrigada pelo especialista. Eu pago o plano de saúde particular dos meus funcionários, pago salários acima da média do mercado, trato todos como seres humanos, porque sei exatamente como é ser tratado como um recurso descartável. Jordan chamava isso de recursos humanos. Precisamos otimizar nossos recursos, ele dizia, quando queria demitir o lavador de pratos para economizar $50 por semana. Cheguei à cozinha. O barulho era uma sinfonia de panelas se chocando e chefes gritando ordens. O ar cheirava a caldo reduzindo e pão recém-assado. Era ali que o trabalho real acontecia. Fiquei parada ali, observando o caos se organizar em perfeita sincronia. Jordan estava vindo para exibir o sucesso dele. Estava trazendo sua mentalidade de recursos para dentro da minha casa. Peguei o celular e enviei uma mensagem para Sarah. Certifique-se de que o contrato do casamento no campo inclua o adendo de conduta rigorosa e assédio. Peça para rubricar em todas as páginas. Um instante depois, ela respondeu: feito. Eles nem leram. Astrid só quis saber se o papel era reciclado. Sorri. Nunca leem. Esse sempre foi o defeito fatal deles. Achavam que o mundo se dobrava à vontade deles. Então, por que perder tempo com instruções? A armadilha estava montada. Agora, eu só precisava esperar a presa entrar e puxar o fio. O dia do casamento chegou com a umidade de uma sauna e a tensão de um esquadrão antibombas. O grande salão de baile havia sido completamente transformado. Precisei admitir, apesar da personalidade de Astrid, o ambiente estava deslumbrante. Orquídeas brancas pendiam do teto como chuva congelada. A iluminação âmbar e suave disfarçava a bagunça dos talheres.
Uma banda de 12 músicos tocava uma versão jazz de uma música pop que, tenho quase certeza, falava sobre um término, o que considerei delicioso. Eu vestia um macacão de seda cinza escuro, elegante o suficiente para parecer convidada, sóbrio o bastante para a gerência e discreto o suficiente para passar despercebida. Fiquei próxima ao bar, com um copo de água com gás na mão, observando o espetáculo. Jordan conversava animado perto da escultura de gelo que inexplicavelmente tinha o formato de um cisne usando um colar de diamantes. Ria alto demais, segurando um uísque como se fosse uma boia de salvação. Estava suado. Astrid era um show à parte em Vera Wang e pura vaidade. Circulava pelo salão não como uma noiva, mas como uma supervisora conduzindo uma auditoria. Não sorria. Conferia ângulos para o fotógrafo. Olhei o relógio. 19h15. O serviço de jantar começava. Essa era a zona de risco. Serviço de alto padrão é coreografia pura. Um passo em falso, sopa fria, talher no chão e a ilusão desmorona. Vi Maria, a governanta com quem eu havia falado mais cedo, ajudando a equipe do banquete. Estávamos com o quadro reduzido por causa de um surto de gripe, então todos colaboravam na retirada dos aperitivos. Maria carregava uma bandeja pesada com taças de champanhe vazias. Astrid se virou de repente, a saia longa e volumosa se abrindo, quase esbarrando em Maria. Maria parou no mesmo instante, equilibrando a bandeja com perfeição. Com licença, senhora. Astrid olhou para o próprio vestido. Não havia nada, nem uma gota. Mesmo assim, recuou como se tivesse sido contaminada. Olha por onde anda, disparou Astrid, a voz cortando a música jazz. Você quase estragou um vestido de $20.000 com a sua falta de jeito. Desculpe, senhora, disse Maria, baixando a cabeça. Não peça desculpas, seja competente, sibilou Astrid. Dei um passo à frente, apertando o copo na mão, mas parei. Ainda não. Observei Jordan se aproximar e pousar a mão na cintura de Astrid. Amor, relaxa, tá tudo bem. Não está tudo bem, Jordan. Tem gente demais ajudando por aqui. Parece uma infestação. Infestação. Uma raiva gelada se alojou no meu estômago. Era diferente da raiva do divórcio. Aquilo era profissional. Aquela era a minha família sendo insultada. Caminhei até a mesa mais próxima, a mesa 4, ocupada por amigos de Jordan do setor de tecnologia, afrouxando gravatas e discutindo criptomoedas. Sentei-me por um instante para ajustar o sapato, tentando me misturar. Um garçom passou com uma bandeja de mini beef Wellingtons do Order. Peguei um e coloquei num pratinho de coquetel. Tecnicamente, era a controle de qualidade. Astrid passou apressada em direção à mesa dos noivos. Me viu. Parou, olhou para mim, sentada ali comendo. Não me reconheceu como a mulher da logística da visita técnica. Para ela, eu era apenas uma funcionária folgada demais. Ela se aproximou. Com licença, disse, com a voz carregada de desprezo. Eu levantei o olhar, mastigando devagar. Sim? Ela se abaixou e arrancou o prato da minha mão. Funcionária, disse alto o bastante para toda a mesa ouvir. Coma na cozinha. A mesa silenciou. Os homens da tecnologia pareceram constrangidos. Jordan, a alguns metros, se virou. Ele me viu. Viu Astrid com o meu prato. Por um segundo, um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos dele. Não do meu nome, mas do meu rosto. Eu já vi essa mulher antes? Mas ignorou. Estava embriagado demais pela própria importância. Astrid, vamos sentar, disse ele, acenando com a mão. Astrid me lançou um olhar afiado. Faça seu trabalho, saia da área dos hóspedes, você está estragando a estética. Virou-se e foi embora, entregando o prato a um garçom que passava com expressão de nojo. Jogue isso fora. Fiquei sentada ali por 3 segundos. Em 3 segundos, revivi os últimos 5 anos. As lágrimas, as audiências de falência, as noites limpando banheiros neste hotel porque ainda não havia dinheiro para uma equipe noturna. Eu construí este lugar, tijolo por tijolo, como um santuário de hospitalidade,
E aquela mulher, uma turista na minha vida, acabou de me mandar comer na cozinha. Não gritei, não fiz escândalo. Levantei-me, alisei o macacão de seda, coloquei o guardanapo de pano sobre a mesa, dobrado com perfeição. Olhei para Jordan, conduzindo Astrid até o trono. Certo, vocês querem que funcionários comam na cozinha? Então vamos ver como vocês comem quando eles desaparecerem. Virei-me e caminhei em direção à saída de serviço. Não olhei para trás. Passei por Sarah, parada perto da porta, olhos arregalados. Ela tinha visto tudo. Vel, sussurrou, você tá bem? Parei. Olhei para ela. Meu rosto devia estar assustadoramente calmo porque ela deu um passo atrás. Sarah, disse suavemente, ative o protocolo 0. Protocolo 0? Mas isso é para emergências, incêndios, furacões. Isto é um furacão, respondi, empurrando as portas giratórias. Um furacão categoria 5, chamado Astrid. Desligue-o. Entrei na cozinha. O barulho me atingiu, o calor. Parem todos, eu disse. Não foi um grito, mas uma ordem. A cozinha ficou em silêncio. Os cozinheiros pararam, com as panelas no ar. Soltem seus utensílios, eu disse. Desliguem os fornos. Estamos encerrando por hoje. O chefe de cozinha, um homem grande chamado Henry, deu um passo à frente. Senhora, o prato principal, o ônibus do mar. O ônibus do mar está cancelado, eu disse. Os funcionários vão comer na cozinha, então vamos comer. Peguei uma garrafa de Dom Perignon da geladeira de serviço, abri a rolha e tomei um gole. Vocês têm 15 minutos para arrumar tudo, avisei a todos. Vamos fechar o hotel. Há um silêncio peculiar que surge em uma cozinha comercial quando os exaustores são desligados. É denso, pressiona os tímpanos. Sr. Sterling, disse Henry, enxugando as mãos no avental. Está falando sério? O contrato é nulo, respondi, caminhando em direção ao escritório dos fundos onde ficam os controles principais. Eles violaram a cláusula 7, abuso de funcionários, e a cláusula 14, reserva fraudulenta. Estou exercendo meu direito como proprietária de recusar o serviço. Olhei para minha equipe, 30 pessoas, cozinheiros, lavadores de pratos, garçons. Pareciam confusos, mas também aliviados. Tinham lidado com as exigências de Astrid a semana toda. Anunciei que todos receberiam o pagamento integral do turno, mais um adicional de periculosidade. Agora, limpem seus postos. Não quero um único prato saindo desta sala. Dei-lhes um tempo para organizar todo e peguei o elevador de serviço até a suíte executiva, meu escritório. Sentei-me à mesa e acessei o sistema de gerenciamento do prédio. É um hotel inteligente, tudo está conectado. Luzes, som, ar-condicionado, fechaduras. Liguei para o chefe de segurança, Mike. Ele é ex-militar e ex-funcionário da Grandil, leal até demais. Mike, preciso de um perímetro, disse ao telefone. Estamos expulsando o salão de baile principal. Expulsando? A voz de Mike vacilou. Entendido. Hostil. Passivo-agressivo. Corrigi. Mas vamos tratar como hostil. Quero 4 seguranças nas portas principais do salão de baile. Quero o serviço de manobrista suspenso. Tragam os carros, estacionem na entrada e entreguem as chaves na recepção. Ninguém espera o carro hoje à noite nesse horário. Qual o prazo? 45 minutos. Deixe-os terminar as saladas. Não quero que passem fome, só quero que saiam. Desliguei o telefone e virei para a tela do meu computador. No monitor 1, a transmissão da câmera do salão de baile. Jordan estava rindo de algo que o padrinho estava dizendo. Astrid mexia na salada, com uma expressão entediada. Ela não fazia ideia de que, sob seus pés, os canos de gás dos fornos tinham acabado de ser cortados. No monitor 2, o contrato. Rolei até a página de assinatura. T. Miller. Destaquei a cláusula de cancelamento. O local se reserva o direito de cessar as operações imediatamente caso o cliente ou seus convidados apresentem comportamento abusivo, de assédio ou ameaçador para a equipe ou propriedade. Ela chamou minha equipe de infestação.
arrancou comida da minha mão. Foi mesquinho. Sim, no mundo da hotelaria, mesquinho é só mais um jeito de dizer quebra de contrato. Peguei o telefone novamente e liguei para a cabine do DJ. Oi, aqui é a Valerie da equipe de operações, disse. Mudança de planos. Após o set atual, preciso que você desligue o microfone. Desligar o microfone? Mas os discursos vêm a seguir. Exatamente, eu disse. Desligue o microfone, guarde seu equipamento, diga que houve uma queda de energia. Se perguntarem, você receberá o pagamento integral. Ah, ok, você é a chefe. Sim, sussurrei, olhando para Astrid na tela. Sou eu. Os garçons estavam recolhendo os pratos de salada. Normalmente, seria nessa hora que o prato principal estaria fervendo, com o chiado de 200 filés na grelha. Em vez disso, a cozinha estava apagada. Os funcionários estavam sentados nas mesas de aço inoxidável comendo a comida do casamento. Henry fatiava os bifes Wellington e os distribuía aos lavadores de pratos. Era uma bela rebelião. Vi Sarah entrar no salão de baile pela transmissão ao vivo. Ela parecia pálida. Caminhou até a mesa principal e sussurrou algo para Jordan. Ele franziu a testa e apontou para o relógio. Sarah balançou a cabeça e indicou a porta da cozinha. Astrid bateu com a mão na mesa. Lá vamos nós. Me recostei na cadeira, o couro rangendo suavemente. Esse era o momento de usar minha influência. Eles estavam presos, tinham 200 convidados, nenhuma comida a caminho e o local se fechando aos poucos ao redor deles. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Jordan. Quem é? Um organizador disse que há um problema na cozinha. Resolva. Estou pagando uma fortuna. Ele ainda achava que estava falando com um funcionário. Ainda acreditava que dinheiro fosse o controle remoto universal da realidade. Não respondi. Em vez disso, abri o aplicativo de climatização. Salão de baile. Temperatura atual, 22 graus Celsius. Temperatura desejada, 29 graus Celsius. Apertei Enter. É a Flórida em maio. Sem ar-condicionado, uma sala com 200 pessoas virou um pântano em cerca de 20 minutos. Eu não estava apenas expulsando as pessoas, estava fazendo-as suar. Dei outro gole de champanhe. Tinha gosto de vitória, fresco, gelado e caro. A porta do meu escritório se abriu. Era David, meu advogado. Ele segurava o aviso de demissão. Você vai mesmo fazer isso? Disse ele, olhando para as telas. Os funcionários comem na cozinha, David, eu disse. E hoje à noite, o dono come no escritório, enquanto os convidados não comem nada. David olhou para o monitor. Astrid gritava com o garçom apavorado, explicando que não havia cebus. Ela te irritou mesmo, comentou David. Não se trata de raiva, eu disse, reduzindo a temperatura do ar-condicionado em mais 2 graus. Trata-se de padrões, e eles acabaram de ser reprovados na inspeção. Levantei-me. Vamos descer. Quero dar a notícia pessoalmente. Vai entrar na jaula dos leões? Não. Sorri, conferindo meu reflexo no monitor escuro. Sou o tratador, e é hora da alimentação. Deslizei até a varanda do mezanino com vista para o salão de baile, um espaço escondido atrás de uma treliça de era artificial, normalmente usado pelos técnicos de iluminação. Dali, eu era um deus observando um Olimpo em decadência. O ambiente já estava mudando, de forma palpável. O ar fresco e climatizado era substituído pela respiração pesada e úmida do pântano da Flórida. Os hóspedes se abanavam com os cardápios. Os garçons haviam desaparecido, deixando pratos de salada sujos sobre as mesas como neve imunda. Mas o espetáculo continuava. O padrinho acabara de contar uma história confusa sobre uma viagem de carro na faculdade. Então Astrid se levantou. Ela deu uma batidinha no microfone. Tum-tum? Isso está ligado? Perguntou com a voz estridente. Meu Deus, será que dá para chamar um técnico de som? Está ecoando. O técnico de som que eu já havia dispensado tinha ido embora. O feedback fez uma breve pausa. Ok, tanto faz. Astrid suspirou, segurando a taça de champanhe. Só quero agradecer a todos por terem vindo testemunhar essa atualização. Algumas risadas nervosas ecoaram pela plateia. Não, sério, continuou, jogando o cabelo para o lado.
Jordan me contou sobre o passado dele. Ele me contou como costumava ser limitado, como estava preso em parcerias, tanto comerciais quanto pessoais, que não entendiam a visão dele. Eu me agarrei ao corrimão. Ela estava falando de mim. Jordan reescreveu a história para me transformar na âncora que o prendia, em vez do motor que o mantinha à tona. Ele começou do zero, disse Astrid, gesticulando ao redor. E agora, vejam só, ele está aqui. Estamos aqui, neste hotel razoavelmente adequado, murmurou a multidão, insultando o lugar onde estavam. Uma atitude ousada, exaltando o fato de que a verdadeira classe sempre sobressai. Jordan, querida, você finalmente encontrou alguém que está à altura do seu padrão financeiro e da sua ambição. Ela levantou a taça para brindar a ascensão social e deixar o passado exatamente onde ele pertence, na prateleira das liquidações. Ela bebeu. Jordan abriu um sorriso largo, parecendo o gato que comeu o canário e depois comprou a empresa do canário. Era nojento. Era impecável. Quando ela baixou a taça, o salão mergulhou no silêncio. Não o silêncio da admiração, mas o da perplexidade. A banda não começou a tocar. Os garçons não circularam com o vinho do brinde. Olá? Astrid olhou em direção ao palco. Música? Era o sinal. Last, de Etta James. Olá? Nada aconteceu. Então, uma convidada da mesa 9, uma senhora mais velha coberta de lantejoulas, abanou a mão. Com licença, não está ficando quente aqui? Um calor sufocante. Outro convidado comentou. Astrid franziu o senho. Jordan, mandem aumentarem o ar-condicionado. E onde está o prato principal? Meu pai é diabético, ele precisa se alimentar. Jordan se levantou, olhando ao redor. Gerente de garçons? Nenhuma resposta. O salão estava vazio, sem um único funcionário à vista. Do meu ponto de observação, peguei o walkie-talkie. Mike, sussurrei. Ative o bloqueio. Abaixo de mim, as portas duplas principais do saguão se fecharam com um clique seco. Não estavam trancadas, o código de incêndio não permite isso, mas os ímãs foram acionados, tornando-as pesadas demais para abrir. O que está acontecendo? A voz de Astrid subiu de tom, perdendo o verniz educado. Isso é um absurdo. Vou processar este lugar até falir. Vi Jordan pegar o celular. Ele discava para alguém, provavelmente o consultor de logística. Meu telefone vibrou no bolso. Olhei a tela. Jordan Fields chamando. Ignorei. O calor aumentava visivelmente. O suor já brilhava na testa de Jordan. As flores das mesas começavam a murchar. Digitei uma mensagem para Sarah. Vá dizer a Jordan que o proprietário exige a presença dele imediatamente no pátio por causa de uma emergência contratual. Observei Sarah entrar no salão pela porta de serviço. Ela parecia pequena naquele espaço imenso, mas caminhava com firmeza. Aproximou-se da mesa principal, inclinou-se e sussurrou algo no ouvido de Jordan. O rosto dele perdeu a cor. Ele olhou para Astrid e depois para Sarah. Agora? Perguntou alto o suficiente para que eu escutasse. Sarah assentiu. Tudo bem. Jordan largou o guardanapo sobre a mesa. Astrid, fique aqui. Vou demitir alguém. Demitir todo mundo! Astrid gritou atrás dele. E me traga uma Coca-Cola zero. Jordan seguiu a passos largos até a saída lateral, rumo ao pátio. Virei-me na varanda. Era minha vez de descer. Conferi a maquiagem no espelho de bolso. Impecável, leve, serena. Desci a escada em espiral até o pátio. É um espaço belíssimo. Fonte de pedra, lampiões a gás, trepadeiras de jasmim. Parei próxima à fonte, sentindo a névoa refrescar o ar. Esperei. A porta se abriu abruptamente. Jordan saiu transtornado, com o paletó do smoking aberto e a gravata frouxa. Onde está o gerente? Gritou para o pátio vazio. Quero falar com o dono agora. Dei um passo para fora das sombras do caramanchão de jasmim. Olá, Jordan, falei. Ele travou. Apertou os olhos. A iluminação do pátio era suave e romântica. Quem é você?
É o dono? Olha, sua equipe é incompetente, o ar-condicionado não funciona e minha esposa é... Ele avançou. A luz da lanterna iluminou meu rosto. Ele parou de respirar. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Parecia um computador congelando e reiniciando ao vivo. Valerie, murmurou. Oi, Jordan, respondi, cruzando os braços. Como vai o casamento? O ônibus marítimo não está disponível. Você... Ele olhou em volta em pânico. O que está fazendo aqui? Você trabalha aqui? Ri, um riso seco, afiado. Trabalho aqui, Jordan. Observe ao redor. Apontei para o resort imenso, as suítes da torre, os jardins impecáveis. Eu não trabalho aqui. Dei um passo à frente. É meu. Você é dona disso? Jordan gaguejou, os olhos alternando entre mim e o logotipo do hotel gravado na fonte de pedra. Cada tijolo, eu disse, cada folha, cada contrato, inclusive o seu. Ele soltou uma risada nervosa, foi automático. Ok, Val, parabéns, você venceu. Mas isso é loucura, não pode cancelar meu casamento por inveja. Inveja? Repeti a palavra como se fosse uma moeda estrangeira. Jordan, você reservou o meu espaço usando um nome falso para evitar imposto comercial e sua esposa acabou de agredir minha equipe. Não é ciúme, é responsabilidade. Ela não agrediu ninguém, ela só é exigente. Ela arrancou um prato da minha mão, Jordan, falei calmamente. Eu? Ela mandou eu comer na cozinha. Jordan engoliu em seco. Era você de macacão? Era. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu não sabia, me desculpa. A Astrid está sob pressão, vamos resolver isso. Ligue o ar de novo, traga a comida. Eu pago a mais, pago o dobro. Não quero seu dinheiro, Jordan. Já fiquei com seu depósito. Pelo contrato que você assinou, ou melhor, que sua patroa, Tracy, assinou, ele é retido em caso de quebra. Tracy não é minha... Ele parou no meio da frase, percebeu o erro. Pouco importa, interrompi. Aqui está a realidade. O evento acabou. A polícia foi avisada de que há invasores na propriedade. Vocês têm 15 minutos para sair antes que cheguem para auxiliar na remoção. Invasores? Somos hóspedes. Hóspedes seguem o código de conduta. Vocês agora representam um risco. A porta do pátio se abriu novamente com força. Astrid surgiu marchando, suada, com a maquiagem começando a borrar. Jordan, o que está demorando tanto? Está um forno lá dentro. As pessoas estão indo embora. Ela parou ao me ver. Você? Apontou o dedo com unhas impecáveis. A comilona da cozinha, o que faz aqui? Jordan, por que está conversando com a empregada? Jordan olhou para ela e depois para mim. Parecia prestes a desmaiar. Astrid, disse ele com a voz fraca, ela não é empregada. O quê? Ela é a dona do hotel, Astrid. Astrid congelou, me analisou de cima a baixo. Dela? Ela é dona disso? Por favor, olha esse cabelo, parece um Chanel. Sorri. É um macacão Prada, Astrid, e sim, eu sou a dona. O que significa que sou dona do salão onde você estava, da eletricidade que desperdiça e do ar que polui com essa postura. O queixo de Astrid despencou. Você não pode falar comigo assim. Você sabe quem é meu pai? Ele sabe que você está se casando num lugar que pertence à ex-noiva do seu marido? Perguntei docemente. Astrid virou o rosto para Jordan. Ex-noiva? É ela, a fracassada do buffet. Magnata da hotelaria, corrigi. E sim, sou eu. Astrid ficou vermelha. Uma veia pulsava na testa. Jordan, você sabia? Não, eu juro. Ele levantou as mãos. Usei a agência. Você me trouxe para o hotel da sua ex? Astrid gritou, empurrando-o. Seu pão duro! Isso é humilhante! E piora, interrompi. O casamento está cancelado agora. A segurança já está escoltando seus convidados para a saída. Você não pode fazer isso, Astrid gritou. Tenho direitos, tenho contrato. Tirei o papel dobrado do bolso, o mesmo que David havia preparado. Abriu. Quebra de contrato. Cláusula 14b, cláusula 7, cláusula 9. Basicamente, você violou tudo, exceto a regra de não fumar. A noite ainda é jovem. Entreguei o papel a Jordan.
Ele o segurou como uma sentença. Restam 10 minutos. Olhei o relógio. Sugiro pegar sua bolsa. É difícil chamar alguém no Uber sem telefone. E Uber? Astrid parecia prestes a vomitar. Não vou pegar Uber usando Vera Wang. Então vá andando, respondi. A noite está linda, só um pouco úmida. Astrid soltou um grito primitivo de frustração e virou-se para Jordan. Resolva isso agora, ou eu juro, Jordan, que acabo com sua vida. Acho que não, murmurei. Alguém já fez isso antes. Virei-me e comecei a caminhar de volta em direção à porta do hotel. Espere, gritou Jordan. Valerie, por favor, não faça isso. Pense no que nós tivemos. Parei. Não me virei. Estou pensando nisso, Jordan, respondi. Estou pensando no apartamento apertado. Estou pensando na dívida que você deixou nas minhas costas. Estou pensando que os funcionários comem na cozinha. Mas esta noite, a equipe vai jantar lagosta ao molho termidor e você vai ter que engolir o próprio orgulho. Atravessei as portas e deixei que se fechassem atrás de mim. Protocolo 0 concluído. Agora era a hora da limpeza. Voltei ao saguão. Estava um caos, mas um caos organizado, do tipo que eu aprecio. Minha equipe de segurança, vestida com ternos escuros, conduzia os hóspedes até a saída com educação e firmeza. O serviço de manobrista estava um desastre, com pessoas confusas aguardando seus carros no estacionamento inferior. O que está acontecendo? Perguntou uma das madrinhas, segurando os sapatos na mão. Problema estrutural no prédio, menti com facilidade. Vazamento de gás na cozinha, extremamente perigoso. Tivemos que evacuar por segurança. Vazamento de gás? Ela exclamou, arregalando os olhos. Meu Deus! Sim, horrível. Por favor, sigam para a saída. É impressionante como as pessoas acreditam em qualquer coisa quando acham que suas vidas estão em risco. Do lado de fora, sobre o pórtico, a realidade começava a cair sobre Jordan e Astrid. Eles estavam parados na calçada, sem limusine, sem pompa, apenas com a bagagem, que meus carregadores haviam retirado da suíte nupcial e empilhado com eficiência no meio-fio. Astrid chorava, choros altos, descontrolados, o rímel escorria pelo rosto, Jordan falava ao telefone, gritando com alguém, provavelmente o advogado ou, quem sabe, a mãe. Fiquei atrás das portas de vidro do saguão, observando tudo. David, meu advogado, aproximou-se e parou ao meu lado. Eles ainda estão aqui, comentou. Uma viatura policial subiu à entrada, com as luzes piscando silenciosos. 2 policiais desceram. Eles me conheciam. Organizávamos o baile beneficente da Associação da Polícia todos os anos. Boa noite, senhorita Sterling, disse o policial Miller, tocando o chapéu. Recebemos uma chamada sobre uma confusão. Empurrei a porta e saí. Policial Miller, falei cordialmente. Obrigada por vir. Temos alguns convidados que se recusam a sair após o encerramento do evento por violações de segurança. Eles estão ficando agressivos. Apontei para Jordan e Astrid. Astrid viu a polícia e veio em nossa direção, furiosa. Senhora policial, prenda essa mulher. Ela roubou meu casamento. A policial Miller analisou Astrid, descabelada, aos gritos, com o rímel borrado, depois olhou para mim, calma, imóvel nos degraus do meu próprio hotel. Senhora, disse Miller a Astrid, fale mais baixo e não me diga o que fazer. Você sabe quem eu sou? Não me importa quem você seja. O proprietário pediu que você se retire. Isso significa que você precisa sair, senão será invasão de propriedade. Invasão de propriedade? Jordan correu até nós. Policial, nós pagamos por este local e o contrato foi cancelado. David interveio entregando um cartão. Questão civil quanto ao reembolso. E questão criminal quanto à permanência indevida agora, completou Miller, assentindo. Vocês ouviram. Hora de ir, pessoal. Jordan olhou para mim. Os olhos imploravam. Val, por favor, para onde vamos? É feriado de Memorial Day, tá tudo lotado. Ouvi dizer que o Motel 6 perto da rodovia ainda tem quartos, respondi. Eles deixam a luz acesa para você. Alguns convidados, percebendo que o casamento realmente tinha acabado, começaram a sacar os celulares.
Uma delas, uma garota de cabelo azul que reconheci como vlogueira de lifestyle do TikTok, filmava tudo. Meu Deus, gente, narrava. O dono acabou de expulsar a noiva. Isso é surreal. #casamento fracassado, #drama hotel. Olhou para a câmera e piscou. Astrid viu o celular. Pare de filmar, para com isso. Avançou sobre a garota. O policial Miller interveio, segurando o braço de Astrid. Chega, senhora, ou vem conosco para se acalmar, ou pode chamar um táxi agora. Astrid recuou. Estou indo embora. Odeio este lugar. Odeio a Flórida. Pegou a mala e começou a arrastá-la pela entrada da garagem, os saltos batendo tortos no asfalto. Jordan ficou parado por um instante, observando a esposa desaparecer na escuridão. Olhou para os convidados perdidos, olhou para mim. Você ganhou? Perguntou sem voz. Eu ganhei há 5 anos, Jordan, respondi, alto o suficiente para ele ouvir. Só descontei o cheque hoje. Ele abaixou a cabeça, pegou a capa de roupa e seguiu Astrid. Observei os dois sumirem pela longa alameda de palmeiras. A vlogueira ainda gravava. O espetáculo acabou, pessoal, anunciei à multidão. Os manobristas já estão trazendo os carros. Boa viagem. Virei-me e voltei para dentro. O ar-condicionado do saguão me atingiu com uma sensação fria, revigorante, perfeita. Sara? Sim, chefe. Ela surgiu ao meu lado e radiante. Destranque o bar. As bebidas são por conta da casa para a equipe hoje à noite. E a comida? Mande o resto da lagosta para um abrigo local, mas separe um prato para mim. Estou faminta. Onde você vai comer? Sorri. Na cozinha. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre o Golfo do México como uma moeda dourada girando no céu. Sentei na varanda com uma xícara de café e meu iPad. A internet estava em chamas. O vídeo do TikTok já tinha 4 milhões de visualizações. A legenda dizia: casamento da CEO cancelado no meio do brinde pelo próprio dono do hotel. BitchX, #karma. Os comentários eram uma enxurrada. O jeito que ela ficou parada nas degras. Pera, aquele cara é o Jordan Fields que demitiu 500 pessoas por Zoom? Mereceu. A frase, os funcionários comem na cozinha, devia virar camiseta. Os meus indicadores de marketing explodiam. As reservas da próxima temporada subiram 400% da noite para o dia. As pessoas não me viam como vilã, me viam como alguém que impõe padrões. Agora éramos o hotel do faça e descubra, e ao que tudo indica, isso dava muito dinheiro. Sara bateu à porta. Chegou uma entrega, disse, sorrindo. Colocou uma caixa sobre a mesa. Era do escritório de Jordan. Abri. Dentro, o contrato de rescisão assinado e um cheque cobrindo os danos no carpete. Alguém tinha derramado vinho tinto durante a evacuação. Havia também um bilhete. Você deixou claro seu ponto. J. Amassei o papel e joguei fora. Ele ainda achava que se tratava de provar algo. Não era. Era sobre limpeza. Ah, acrescentou Sara, Astrid está nos Trending Topics do Twitter, e não de um jeito positivo. O vídeo dela atacando a vlogueira fez ela perder contratos. Trágico, respondi, dando um gole no café. Mande uma cesta de frutas para a vlogueira. Convide-a para um fim de semana grátis. Já fiz isso. Olhei para o oceano. A tempestade tinha passado. A água estava azul, tranquila. Pensei na garota que eu fui um dia. Valerie Fields, a cozinheira que chorava no banheiro enquanto Jordan flertava com investidores. Pensei na mulher que dormia em colchão inflável e vivia de miojo para conseguir comprar tinta para o saguão. Queria poder voltar no tempo e dizer a ela: calma, vai melhorar. Um dia o prédio será seu. Meu telefone tocou. Era David. Val, temos um problema. O que foi agora? 3 grandes empresas de tecnologia estão ligando. Querem fechar as festas de fim de ano aqui. E perguntaram se o dono estaria presente para garantir que todos se comportem. Diga que sim, mas avise que o preço subiu. 30%? Isso não é crueldade, é eficiência, respondi.
Desliguei e me levantei. Caminhei até o parapeito da varanda. Lá embaixo, a piscina estava sendo aberta. Os hóspedes estendiam toalhas, os funcionários se moviam com precisão silenciosa, armando guarda-sóis. Maria, a governanta, olhou para cima e acenou. Acenei de volta. Astrid estava certa em uma coisa. Os funcionários comem na cozinha, mas ela esqueceu que é na cozinha que as facas ficam guardadas. E na minha casa, sabemos exatamente como usá-las. Voltei para dentro. Como a vida consegue se complicar e depois de algum jeito se ajeitar. Obrigada por me ouvir e estar aqui.